Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Hoje vamos conversar com João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI. O meu nome é Rita Atalaia, sou jornalista do Jornal Económico e temos também connosco Maria Teixeira Alves, também jornalista do Jornal Económico, especializada na área de banca. João Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Começava por perguntar um pouco sobre este contexto atual de juros. Tivemos uma subida muito repentina de juros pelo BCE. Temos agora o Governador do Banco de Portugal a referir que a expectativa é que se atinja um pico no verão. Temos outros responsáveis a dizer que se calhar não vai ser no verão, poderemos ter que esperar um pouco mais até isso acontecer. Quem é que tem razão, afinal, no meio disto? Eu penso que têm todos, porque o problema que nós hoje em dia enfrentamos, que teve a ver com o surgimento da inflação, que vem depois da pandemia, de uma guerra no centro da Europa, de problemas geopolíticos, e a questão da pandemia teve muito a ver com a subida dos preços de energia e, por outro lado, com a dificuldade de mantermos um fluxo nos canais de distribuição, levou com que os bancos centrais tivessem que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. É pelo menos essa o discurso que vem pela frente. E por isso o que nós temos observado é que estar a acertar se é em julho, ou se é em outubro, ou se é em janeiro, é muito difícil. Enfim, isto são tudo, penso eu, opiniões baseadas com base na evolução histórica dos preços, e isso está a acontecer agora, nos últimos meses, uma redução da inflação, mas nota-se, de facto, alguma resistência na chamada inflação core. E por isso é provável que possa resvalar um pouco mais para o final do ano. Nós também estamos um pouco... A nossa visão dos nossos economistas é que possa resvalar um pouco mais, mas claramente estamos num sentido descendente. A banca vai beneficiar com esta subida dos juros? Vai continuar a beneficiar, porque as margens financeiras justificaram a subida dos lucros no primeiro trimestre. É importante olhar nas várias perspectivas. Os bancos têm uma função também de gerir riscos. Acima de tudo, o que uma pessoa que está num banco gera, acima de tudo, é riscos. E quando nós temos uma subida de taxas de juro, obviamente advém outro tipo de riscos, nomeadamente a possibilidade de um abrandamento económico. Essa é a questão principal que os bancos centrais querem, é arrefecer a economia. E por isso, ao arrefecer a economia, tem algum impacto também no lado das empresas. E depois, por consequência, também no rendimento disponível das pessoas. E por isso, nós temos, por um lado, de facto, um ganho que advém do crescimento da margem financeira, mas também sobre esse crescimento não vai continuar a ser na dimensão que foi até agora, até porque os bancos começaram a pagar pelos depósitos e vão continuar a aumentar esse mesmo pagamento pelos depósitos, que é normal nestes momentos, e por isso vai reduzir a margem financeira. E, por outro lado, em termos de riscos, eu estimo que nós tenhamos que ter alguma prudência sobre o que vem pela frente, e é isso que os bancos estão a fazer na prática. Hoje em dia os bancos estão capitalizados, têm liquidez e têm os seus níveis de risco bastante controlados. Eu penso que isso é um bom ponto de partida. Agora, temos de facto, e continuamos a ter, vários desafios. Isso pode significar ter de constituir mais provisões até ao final do ano para responder a estes riscos adicionais? Poderá, apesar de neste momento, nós o que observamos é que o risco não tem vindo a aumentar. Ou seja, havia uma poupança acumulada significativa, as empresas portuguesas, felizmente, e vê-se quer pelo turismo, quer pelas exportações, têm apresentado bons resultados e bastante solidez. Na pandemia, os empresários conseguiram muito bem requalificar as suas empresas em termos financeiros. Recapitalizaram e ganharam algumas folgas. Isto fez com que, de facto, não tivéssemos observado um aumento da sinistralidade. Agora, o cenário que nós temos pela frente, com um crescimento mais reduzido, com uma continuidade de alguma inflação e ainda uma subida de taxas de juros, eu acho que tem que haver prudência e é isso que os bancos irão ter. Bruxelas disse recentemente que os bancos portugueses estavam a fazer um bom caminho, mas que o rácio mal parado continua a ser um dos mais elevados da União Europeia. Estas fraquezas que a banca portuguesa tem interferem na capacidade de investir na economia, de financiar a economia? Eu respeito muito todos os reguladores e todas as análises. Eu não tenho essa visão de que são os rácios mais elevados, pelo menos o do BPI não é de certeza, e até compara com o dos melhores que há na Europa. E é de quanto? O do BPI é 1,6 de NPL. E por isso, e já pegando nisso, por exemplo, nós temos 140 mil créditos à habitação e recuperámos casas, nos últimos 3 anos, 30.
30. 3, 0. Que chama recuperar casas e receber casas, executar casas. 30. Por incumprimento de crédito. Sim, 140 mil. E nos últimos 12 meses foram 4. E por isso, e o que nós temos vindo a observar, o esforço enorme de controlo do crédito mal parado por parte dos bancos tem sido extraordinário. E reparem, uma coisa é eu dizer, são dos mais altos da Europa e ou comparam, ainda têm algum caminho para fazer. Eu acredito que ainda possa haver algum caminho para fazer, mas uma coisa é quando eu comparo 3 com 10 ou quando eu comparo 3 com 4 ou com 3 com 3.1. É que é preciso também às vezes calibrar um pouco as frases. Eu ouço hoje muito ou adjetivos ou advérbios aplicados com muita facilidade, como por exemplo a palavra crise, que não é propriamente nem uma coisa nem outra, mas é um excesso, como por exemplo muito ou pouco. Acho que é bom, se calhar, em alguns casos, voltarmos um pouco à escola e percebermos um pouco o que é quer dizer muito e pouco. E eu acho que, relativamente ao tema das diferenças que os bancos têm vindo a apresentar em relação à média da Europa, não é tão significativo. E podíamos falar sobre o tema das taxas dos depósitos. Apareceu muitos comentários. Eu já, se calhar, estou a antecipar alguma questão. Ótimo. Já lá vamos, mas sobre as taxas dos depósitos. Quando comparamos com a média europeia, é importante perceber que a maior parte dos países do centro da Europa financiam-se em grandes empresas. Em Portugal financiamos nos particulares. Nas grandes empresas, elas normalmente podem aceder aos mercados internacionais. Só para ter uma ideia, em França são apenas 28% dos depósitos estão em particulares. Nos bancos, no caso dos bancos. E o resto são empresas. São grandes empresas. Porque nós não temos um tecido empresarial de grandes empresas. Isto é um ponto. O segundo, que é um ponto também muito importante, é que os depósitos da maior parte dos bancos europeus são depósitos a 2 e a 3 anos e sem capacidade de desmobilização. Não é comparável com depósitos a 3 meses ou a 6 meses. Por isso, eu penso que quando nós fazemos estas comparações, é muitíssimo importante haver uma normalização do que é que nós estamos a falar. E, além do mais, também não é exigido, isto não é um mercado imediato, não é exigido que eu tenha que ter comparações imediatas a todo momento, porque no passado também não aconteceu. Ainda o meu colega do Banco Santander afirmou na televisão há 2 dias um número que eu penso que é surpreendente. Se os portugueses tivessem tido as taxas de juros nos últimos 10 anos no crédito à habitação, teriam pago mais 11 mil milhões de juros. E por isso, quando nós tiramos... É que é muito interessante tirar fotografias em determinados momentos. Eu penso, eu já disse isto várias vezes e até com alguma graça, é importante tomarmos todos mesmo ao fante. E não nos esquecermos de ter memórias curtas, porque, de facto, as situações onde vamos vivendo são situações que convém nós termos uma análise muito objetiva. E eu penso que esta normalização, que eu próprio já tinha dito em vários momentos que falei, que os bancos iriam acabar por pagar pelos depósitos, é o que está a acontecer hoje e está a ser muito rápido. Esse pagamento está a ser muito rápido. Ainda assim, Portugal é dos países onde a remuneração é mais baixa e continua a ser das mais baixas, apesar de todos os bancos estarem já neste movimento de subida, não é? Depende dos clientes que você está a olhar. Se for para as grandes empresas, não. Não, no caso particular. No caso dos particulares, eu solicito que vão aos sites de internet dos bancos europeus para depósitos a 3 meses e a 6 meses. E façam as comparações, aí sim. E eventualmente até pode continuar a nós termos alguma diferença, mas já é muitíssimo mais pequena. A Caixa Geral de Depósitos anunciou agora um depósito, inclusive, acima de 2%, por isso nós iremos nos aproximar claramente com um determinado momento. Porque se também fosse tão diferente, nós teríamos os nossos clientes particulares a aplicar noutros bancos internacionais e isso não está a acontecer. Mas estão a aplicar em certificados da Forro, por exemplo? Estão, e eu penso que é uma aplicação que faz sentido para o Estado, faz todo o sentido para o Estado, financiar, diversificar as suas fontes de financiamento, não ficar tão dependente do financiamento externo, e acho que é uma aplicação que olhando para as alternativas, é uma alternativa. Nós também temos outras. Que não passam só por certificados, por aplicações de taxas de juro fixa. Temos muitos investimentos, temos muitas carteiras de investimento que até têm performances mais elevadas. Por isso, a aplicação de poupança a médio e longo prazo tem, de facto, muitas alternativas. E essa é uma delas. E como em tudo,
o mercado, essa é uma boa prova que o mercado realmente é competitivo e realmente é livre. Mas não têm de continuar a subir as taxas para conseguirem também competir com estes produtos do Estado, porque a verdade é que a tendência agora é de saída dos depósitos para estes produtos, não é? Não se sabe ainda muito bem se vai continuar essa tendência ou não a este ritmo, mas não terão de continuar a subir a remuneração dos depósitos para se tornar mais atrativos para as Mais pessoas. uma vez, nós gerimos riscos e gerimos com prudência. A prudência deve ser a primeira questão em cima da mesa. Nós já não notamos uma saída de depósitos. Isto é o primeiro ponto. Esse movimento, pelo menos no BPI, neste momento parou e, pelo contrário, até estamos a crescer. Esse é um primeiro dado. O segundo dado que eu penso também que é importante realçar é que o movimento que houve atrás, ou seja, nos últimos meses, num caso, por exemplo, do BPI, eu não conheço os dados dos outros bancos, 50% da saída de depósitos foi para reembolso de empréstimos. 50%. Ou seja, houve claramente um grande movimento de ações antecipada e tem toda a lógica, não é? Até porque eu num depósito ainda recebo bruto, por isso ainda tenho que pagar 28% de imposto e as taxas dos créditos subiram significativamente. Porque, agora referiu as amortizações antecipadas, portanto, há um aumento, registram um aumento das amortizações. Qual é que é o valor neste momento que podemos falar? Do BPI. Do BPI, no caso do BPI, claro. A subida de amortizações... Quanto é que já foi amortizado? O valor eu não tenho aqui em concreto, mas a subida das amortizações antecipadas. Há sempre amortizações antecipadas, sempre houve amortizações antecipadas. É óbvio que quando as taxas de juros eram zero, havia muito poucas. Quando as taxas de juros começaram a subir, houve um aumento das amortizações antecipadas, mas de repente subiram mais de 50% de um momento para o outro. Porque o juro do crédito está a subir muito e os dos depósitos sobem muito mais lentamente. Claro, há uma redução brutal da poupança. Claro, e é uma decisão... Isso é positivo? É uma decisão em que perspectiva? Se as pessoas têm dinheiro para antecipar o pagamento do seu crédito, eu penso que é positivo. Positivo para elas, quer dizer que têm capacidade de pagar o seu crédito mais rápido e poderem utilizar essa sua poupança para outro tipo de consumo ou outro tipo de investimento, por isso eu penso que por esse lado é positivo. Pelo lado dos bancos, é óbvio que nós diminuímos o outstanding de crédito, que é um pouco o nosso negócio, mas por outro lado também reduz o risco da carteira de crédito, porque a partir do momento que as pessoas começam a pagar mais antecipadamente, o valor em dívida baixa significativamente, mas o ativo que está por trás a garantir é o mesmo. E por isso, hoje em dia, por exemplo, o valor que as pessoas devem, em média, face ao valor das casas, é abaixo de 50%. Por isso, há também aqui uma poupança que eu acho que não é de menosprezar, muito importante por parte dos portugueses, que está nas suas próprias casas. Por isso, se eu devo só 50% da minha casa, os outros 50% é um valor que é meu e que é a minha poupança. E por isso também não podemos menosprezar esse tema. Agora ia perguntar outra coisa. Há bocadinho falou do mercado imobiliário, da pouca execução de imóveis no crédito à habitação. E a Bruxelas veio recentemente alertar que o mercado imobiliário é uma preocupação em Portugal, uma vez que 90% das hipotecas em Portugal têm taxa variável. Concorda com esta afirmação? O que é que lhe parece? Ouça, eu gosto de olhar para factos, porque Bruxelas, quando faz essa afirmação, é porque olhou para factos e essa preocupação advém desses factos. O crédito à habitação, já em 2008, quando foi um momento mais difícil de crise financeira, que eu acho que foi a grande crise financeira que nós realmente tivemos, foi a de 2008, não houve impacto significativo no crédito à habitação. Há aqui um aspecto importante que é, nós estamos a falar da habitação própria permanente, estamos a falar da estamos a falar da casa dos portugueses. Ponto número 1. Segundo ponto, o que nós temos observado é que as pessoas têm conseguido ajustar as suas poupanças, os seus rendimentos e os seus gastos ao aumento das taxas de juros. Depois, o valor da dívida em média das pessoas em Portugal é relativamente baixo, ou seja, não se compara com os valores, por exemplo, do preço do valor dos créditos imobiliários no resto da Europa. E por isso, como houve também, recordo, um movimento em que os portugueses não pagaram 11 mil milhões de taxas de juros nos últimos 10 anos. Pouparam, não é? Deixaram de pagar. Por isso, e repara, houve aqui vários anos em que as pessoas só amortizavam, não pagavam nada de juros. Nada, zero.
e só amortizaram. Por isso reduziram muito os seus créditos. Por isso eu penso que hoje em dia eu não concordo com o alarme. Percebo a preocupação, nós próprios estamos atentos, mas não concordo com o alarme. Se a palavra é alarme, não. E já agora, falando do mercado imobiliário, crédito à habitação, referiu há pouco que o BPI, tal como os outros bancos, também já está a registrar uma quebra na procura. Isso, os dados do Banco de Portugal mostram a isso. produção quebrou-se. A produção que é, para toda a gente perceber, é o número de contratos novos. Caiu cerca de 25%, face ao mesmo período do ano passado. No setor ou no BPI? No BPI. Eu penso que no setor será semelhante pelos dados que eu tenho. E sentiu-se mais isso na parte dos particulares ou das empresas? Ou é uma... Crédito imobiliário é Não, particulares. a nível de crédito. Nível de crédito. A nível de crédito, foi mais nos particulares. Nas empresas nós estamos a crescer. Portanto, crédito à habitação. Nesse Crédito à caso. habitação e caiu. crédito pessoal. Os dois caíram. Mas, gostava de dizer o seguinte, nós ganhámos cota. Por isso, nós em março tivemos a maior cota, tivemos 20% de cota. Penso que fomos o banco que mais cresceu. E temos uma cota média de contratação desde o princípio do ano de 18%. E a nossa carteira de crédito à habitação é 14% de cota. Por isso, eu sobre este mercado estou muito satisfeito pelo risco, pelo crescimento, pelo aquilo que nós proporcionamos aos nossos clientes e temos uma relação de médio e longo prazo. Quando uma pessoa faz um crédito à habitação, normalmente inicia uma relação com o seu banco por 30 anos. E por isso é nessa lógica que olhamos para o negócio. E obviamente há esta quebra e há uma tentativa dos bancos de conquistarem crédito, não é? E o que se fala, e mesmo o CEO da Caixa Geral de Depósitos referiu isso há muito pouco tempo, que há uma guerra no crédito à habitação, nomeadamente através dos spreads, não é? Há vários bancos, neste momento, a baixar o spread e, na sua maioria, está neste momento já abaixo de 1%. O BPI também está nessa guerra. Eu, por acaso, não concordo com o meu colega da Caixa Geral de Depósitos. Acho que não há uma guerra. Acho que há um mercado a funcionar normal. E ainda bem. Porque eu penso que muitas vezes fala sobre o tema da concorrência. E eu penso que é muito bom que o mercado seja muito competitivo, muito concorrente. O consumidor beneficia sempre. E os bancos têm que procurar ser o mais eficiente possível e o mais rápido possível a responder aos seus clientes. Por isso, estamos num mercado competitivo. Por isso, não acho que haja a palavra guerra dá a ideia que há aqui alguma decisão pouco pensada para se conquistar a cota de mercado e, por isso, fazer, se calhar, alguns preços desajustados. Não concordo e acho que aquilo que se está a passar no mercado português é saudável, como tem vindo a ser nos últimos anos e, felizmente, para as pessoas, para todos nós, é possível comprar casa com spreads muito mais baixos do que o resto da Europa. Mas podemos voltar a ter spreads de zero? Ou É não será uma possível que isso realidade? volte a acontecer? Há bancos que já estão a dar 0,5, não é? por exemplo. Exato. Ouça, o próprio presidente da Caixa anunciou mesmo até um benefício que iria dar aos seus clientes. Sim. De cortar até, não disse que era 0,5, era até 0,5 nos clientes que são, felizmente por um lado, são muitíssimo poucos. Só para termos uma ideia, no BPI até agora foram 450 e todos têm valores muito pequeninos. 450 contratos? Não, 450 pedidos de bonificação. De bonificação, até agora. E por isso, isto quer dizer que, eventualmente, essa é uma medida que pode apoiar e que de certeza que ajudará. Concorda com essa medida? Portanto. Concordo. O BPI vai fazer uma coisa parecida, ou seja, em cima da bonificação vai reduzir o spread desses clientes que são elegíveis para a bonificação? Se me está a perguntar se nós vamos fazer um anúncio, não. Até porque o anúncio, como tem pouco valor, não o vou anunciar. Mas pode fazer em casos pontuais, isso quer dizer? Tal e qual como também disse que era caso a caso, também Exatamente. posso dizer que é caso a caso. Até posso reduzir mais, que 0,5. Quantos créditos é que reestruturaram ao abrigo do diploma do Governo e quantos é que reestruturaram apesar do diploma do Governo? O apesar do diploma do Governo, não tenho esse número, porque nós reestruturamos. O bom exemplo foi os números que eu vos dei. Por isso nós estamos sempre a reestruturar. Sempre. O nosso interesse é que os clientes mantenham a sua casa. Quando um cliente vem ter connosco e nós fazemos uma análise de risco
e olhamos para ele com uma relação de muito longo prazo, nós faremos tudo, sempre tudo, para que essa casa se mantenha na sua posse, que ele viva nessa mesma casa e ao mesmo tempo que ele tenha capacidade de me pagar. Agora, por vezes, há situações em que as pessoas passam por momentos em que não têm essa capacidade. E nós temos que ter a compreensão e a sensibilidade para ajustar. E eu estou a falar desta maneira porque, pelos números que nós temos na nossa carteira de imóveis para venda. Por exemplo, imóveis para venda, já dá longa data, são 2 milhões de euros. Para uma carteira de crédito à habitação de 14 mil milhões. Por isso eu acho que isto diz bastante de como é que é o nosso comportamento. E por isso, o número de reestruturações são 1.900 dentro do decreto-lei. Todas as outras clientes que tenham dificuldade venham ter com o BPI e nós damos uma resposta. Obviamente tem que ser uma resposta dentro de uma lógica de um contrato entre duas partes que fizeram sobre um determinado crédito. E isso temos vindo a fazer. E procuraremos todas as respostas. E nós não excluímos nada. Nós não excluímos nenhuma medida para conseguirmos chegar a um entendimento com os nossos clientes. Estão a adotar essas medidas, além daquelas que o Governo também decidiu adotar, por considerarem que o Governo adotou não é suficiente? Devia ter feito mais ou devia fazer mais pelas pessoas para as apoiar? Não, repare, eu percebo a sua pergunta, mas penso que tem aí uma última parte, um pouco, como é que é dizer, com julgamento. O Governo gere também o país de uma maneira prudente, penso eu. E por isso, o dinheiro é de todos nós, certo? E por isso não podemos estar a solicitar sistematicamente um assistentalismo permanente ao Governo. Sempre que acontece alguma coisa, venha um subsídio, venha uma bonificação, venha uma medida. As pessoas são maiores e vacinadas, como se costuma dizer. E a relação entre os bancos e os seus clientes também tem que ser de pessoas maiores e vacinadas. Por isso, foi muito positivo, penso eu, ter havido estas medidas. As medidas foram dirigidas essencialmente às pessoas com maiores dificuldades. Agora, é impossível alargar uma medida que atinge toda a gente e todas as situações. Para as outras, estamos cá nós. Devemos cá estar nós. O BPI está. Agora posso mudar um bocadinho para o outro lado da equação, que é os juros estão a subir muito mais rapidamente do que o esperado e os ativos de rendimento fixo perdem o valor. Como é que os bancos estão a lidar com esta situação, uma vez que são das instituições que têm mais obrigações em carteira? E se este desajustamento entre passivos e ativos está a afetar o custo de financiamento dos bancos, até porque têm que devolver ao BCE o LTRO. O TLTRO, no caso do BPI, está devolvido, falta uma pequenina parte que não tem praticamente expressão e, por isso, esse não é um aspecto que nos preocupa. O tema do financiamento do MREL também não nos preocupa, nós já mais que cumprimos para os próximos anos, por isso também por aí estamos bem. E relativamente às carteiras de dívida pública que nós temos, têm uma maturidade, ou seja, têm vencimentos relativamente curtos, cerca de 3 anos e meio. E por isso o valor que nós temos, estamos a monitorizar permanentemente a carteira que nós temos, e há uma regra que chama-se hold to collect, em inglês, é uma palavra bonita, mas é mantê-la até ao final. Até à maturidade. A nossa dimensão da carteira é tudo para prazos curtos, basicamente, essencialmente na Península Ibérica, que é onde nós temos a dívida, e não é um montante muito significativo, e por isso estamos tranquilos. E vou-lhe dizer mais outra coisa. Os bancos já aprenderam com a última crise financeira. E por isso, vamos lá ver, e esse poderá ser um aspecto que venha a sobressair. É que se, por exemplo, agora o BCE venha a adquirir menos dívida do Estado, não estejam à espera que vá ser os bancos que as vão comprar. Porque também, se aplicam medidas do nível... Repara, a confiança é um aspecto importantíssimo. Se você me diz que eu venho aqui e que eu chego aqui e isto é uma sala com uma mesa e 6 cadeiras, e eu quando chegar aqui não tenho nem mesa nem cadeiras e afinal não é uma sala, eu se calhar não venho cá mais vez nenhuma. Pois. E por isso, eu acho que é preciso ter cuidado com as alterações permanentes nas regras, porque nós temos uma gestão de médio e longo prazo.
E depois é engraçado que sempre que mudam as regras, a culpa é dos bancos que tinham em carteira dívida pública. Sim, porque o BPI, por exemplo, foi ajudado há uns anos atrás precisamente por causa da dívida pública. Teve que ter intervenção do Estado. Eu gostava de refazer um bocadinho a sua frase. Quer dizer assim, o BPI alteraram as regras, foi obrigado a pagar 168 milhões de euros de juros por ter dívida portuguesa. E grega. Não, a grega não foi. A grega foi totalmente abatida de uma única vez, levámos a capital. Erro, não foi. Por isso, foi só dívida pública portuguesa. E muito interessante, sabe como é que nós pagámos outra vez a dívida? Com dívida pública portuguesa. Fizeram um revolving da dívida. Como é que é possível? De facto é fantástico. E foi o que aconteceu. E por isso, e mais, deixe-me dizer, por acaso esse é um aspecto importante, porque se fala muito do tema da ajuda do Estado e dos contribuintes pagarem a banca, etc. Eu penso que nós, e pelo tema do comentário sobre a banca, e estarmos sistematicamente a falar sobre a banca, com um tom acusatório, falta de sensibilidade, etc. Eu respeito todas as opiniões, mas lições de sensibilidade para a minha pessoa tenho muita dificuldade de aceitar. Por variedíssimas razões, se quiserem, podemos estar aqui mais uma hora a explicar o que é que o BPI faz nesta matéria. Mas eu, relativamente ao tema das ajudas à banca, foram de facto impressionantes. Estamos a falar de 22, quase 23 mil milhões de euros. 23 mil milhões de euros é muito dinheiro, que foram para situações que bancos que desapareceram. Houve um banco, inclusive, que eu acho extraordinário, que ninguém fala sobre o tema, que é o BPN, que já nos custou mais de 6 mil milhões de euros. Como é que é possível? Um banco que tinha menos de 3% de cota de mercado. Como é que é possível? E por isso, houve de facto, e isto foi porquê? Porque não houve cuidado nesse momento. Não houve cuidado. E nessa altura, recordo que pagava-se taxas de juros mais altas nos depósitos e menos no crédito. Só para recordar. E por isso, o BPI não foi o caso. Houve outro caso também que pagou entre juros e comissões cerca de 1.000 milhões de euros, que foi o BCP, que pagou totalmente a sua ajuda. Por isso, às vezes quando se fala banca, eu diria algum cuidado. Há bancos e bancos. E há situações do passado que nós, que fizemos o nosso trabalho de casa, não nos passou pela frente. Passando, se calhar, agora aqui para um outro tema das comissões, que também faz parte da banca, não é? Há cerca de um ano, mais ou menos... Eu disse que as comissões não iam subir. Exatamente. Eu pergunto-lhe se mantém essa perspectiva. Mantenho, eu acho que... E aqui é um tema de concorrência, mais uma vez. Repare, nós, felizmente, houve agora novas regras para a aplicação de comissões. Felizmente, para nós, não se aplicavam quase nenhuma. Nós não cobrávamos esse tipo de comissões. As foram aprovadas agora pelo Parlamento. Sim. E nós, como não cobrávamos praticamente nenhuma daquelas comissões, para nós não teve impacto. Não teve impacto praticamente nenhum. Eu penso que o tema das comissões, mais uma vez, o preço dos serviços, que é o caso, o preço dos serviços, mais uma vez, é um nível de competitividade. Por isso, o mercado a funcionar. E por isso não está estabelecido legalmente em lado nenhum que as comissões têm que ser estas ou aquelas. Nós aplicaremos de acordo com o pressário que nós achamos mais ajustado e de acordo com o que o mercado aceita. Agora, eu gostava de dizer 2 ou 3 pontos sobre as comissões. Nós temos um nível de exigência regulatória enorme e que temos que sistematicamente estar a atualizar. E temos uma exigência, penso que toda a gente quer, tecnológica. E terceira, de cibersegurança. Todos estes custos normais de funcionamento têm que ser vertidos na prestação de serviços. Não é só na margem financeira. Os bancos têm duas grandes fontes de rendimento. Comissões e margem financeira. E por isso, havendo mais competitividade, eu acredito também que algumas das comissões possam vir a ser ajustadas. Acredito perfeitamente. E por isso, vamos ver o caminho. Eu, na altura, quando disse, houve muitos colegas meus que disseram, mas porquê essa afirmação? Porque eu achei, sinceramente, que, olhando para o panorama do que era a cobrança de comissões na banca, tínhamos chegado a um ponto de equilíbrio. Porque, se você for aos nossos países vizinhos na Europa, vai ver que as comissões são bastante mais altas pelos serviços normais que os portugueses utilizam. Por isso é um aspecto muito importante. Por exemplo, se você levantar dinheiro numa caixa multibanco ou fizer determinadas operações, hoje em dia são gratuitas na banca, e nós utilizamos muito, como todos,
que foi as contas pacote, no caso do BPI a conta valor, em que adquire por um preço que depois toda a gente diz que é comissões, mas depois já não lhe cobramos o cartão de crédito, não lhe cobramos as transferências, não cobramos uma data de outros serviços, somando tem um benefício significativo. Por isso, se olharmos para aquilo que é as comissões em Portugal, comparando com a Europa, que tal toda a gente gosta, não é? Já gostam de comparar a margem, mas não gostam de comparar as comissões, acho que é importante porque ficamos a perceber. Agora, o mercado funciona. O mercado funcionará. Mas já chegámos a esse momento de haver esse tal ajustamento de determinadas comissões? Eu penso que sim. E isso poderá acontecer este ano no Repare, BPI, por exemplo? Não lhe consigo dar essa resposta neste momento. Nós estamos a fazer um enorme trabalho de eficiência no banco, quer em termos de evolução tecnológica, quer em termos da maneira como prestamos os nossos serviços. E é óbvio que, como nós queremos conquistar mercado e queremos conquistar a cota, provavelmente poderá ser uma das armas que nós vamos utilizar. E estamos a falar de comissões, enfim, mais habituais, como manutenção de conta, ou estamos a falar de comissões um pouco, se calhar, não... E já agora, se concorda com os limites que foram impostos pelo Parlamento às comissões? Eu não vou comentar o Parlamento, por amor de Deus, isso não vou cair de abaixo nunca. Não, eu sobre isso não lhe vou dar nada, só porque é a minha arma de competição. Vamos então mudar um tema que tem a ver com Angola. Uhum. O BPI, se por acaso, admitindo que, não sei se é o seu caso, que defende que é preciso maior consolidação bancária no mercado português, se há a possibilidade do BPI ser um protagonista desse mercado de consolidação, acha que é possível o BPI fazer uma aquisição sem antes vender o BFA? Por causa do peso que tem no capital? Na teoria do que está a dizer, sim. É possível? Sabe porquê? Que você disse uma coisa que não é verdade. É que não pesa no capital. Porque só pesa no ativo. O ativo do BPI, o peso que o BFA tem no ativo do BPI é inferior a 1%. Mas é no ativo. Não pesa nem em capital, nem consolida, nem conta para resultados, só quando paga dividendos. Por isso, o BFA não tem qualquer impacto, nem se o BFA desaparecesse, fosse a zero. Mas então vamos para a coisa noutros tempos. O BPI tem 48,1% e é minoritário, não consolida. O BCE não equivale os bancos angolanos a bancos europeus e, portanto, há aí um ponderador de risco maior. Mas como já foi dito pelo governo angolano, está a ser prevista um IPO, ou uma oferta pública inicial, do BFA em bolsa. Mas se a Unitel fizer esse IPO, o BPI passa a ser o maior acionista do BFA. Não, se o IPO for vendido a um único, não. Pode não acontecer. Mas IPO é de expressão em bolsa. Sim, mas pode acontecer muita coisa. Há o risco do BPI poder tornar-se maioritário. O que é que está a fazer para evitar esse risco? Porque, segundo informações que nós temos, o BPI tem um processo de venda do BFA em curso nesta altura. Ainda bem que você está bem informada. Mas deixe-me dizer uma coisa, Maria, que eu acho que é muito importante, que é essa questão do ponderador, porque já repetiu 2 ou 3 vezes, não pondera nada para capital, nada, e por isso o tema do BCE é só, única e simplesmente, a ver com risco reputacional. Mais nada. O BCE não tem nenhum comentário sobre atualmente, porque quando teve, nós fizemos o movimento lá atrás. Por isso já não tem. Não tem. Já não tem. Já não tem há vários anos. E por isso, nós neste momento, a posição a pressão que nós temos para a venda do BFA é única e simplesmente pela visão que o BCE tem sobre risco reputacional. Mais nada. E o que é que estou a fazer para vender o banco em Angola? O que se faz normalmente, que é contacta-se potenciais compradores, inicia-se um processo de negociação e é óbvio que eu não vou comentar esse processo de negociação. Posso lhe dizer que estamos a fazer esses esforços já há alguns meses e eu acho que aqui nestas coisas é assim, só quando há um caso concreto é que vale a pena falar sobre ele. Caso concreto há um contrato de compra e venda assinado, então aí nós anunciaremos nesse próprio dia. Neste momento não há. Que banco de investimento que é que vocês contrataram para estar a intermediar a venda do BFA? Contratámos uma entidade internacional que eu não lhe vou dizer o nome. E há interesse? Tem sentido interesse? Temos.
Tem manifestações de interesse? Temos. Agora, temos que entender todos um aspecto. Primeiro, Angola é um país soberano. É um país que tem ligações muito importantes com Portugal e que nós respeitamos muito, certo? E que tem os seus próprios reguladores e tem os seus próprios interesses. O BFA é um banco-chave em Angola. Porquê? Porque é um excelente banco em qualquer parte do mundo. É um excelente banco em qualquer parte do mundo. É óbvio, qualquer reação que nós façamos ou qualquer atitude que nós tomamos com o BFA terá que ser de acordo com as autoridades angolanas. E esse é o meu compromisso. Eu, em momento algum, farei alguma coisa que possa prejudicar, de alguma forma, o sistema financeiro angolano ou Angola. Tenho muito respeito, temos uma enorme dívida com Angola, pela maneira como sempre nos receberam, como nós sempre operámos lá e pelo retorno que o banco sempre teve para nós. É importante não esquecer que o BFA tem um resultado líquido muito importante, que nos distribui dividendos e que pagam sempre a tempo e horas. Por isso, merecem o meu maior respeito e não farei nada sem que as autoridades angolanas assim o aprovem. Nada. Infelizmente, o nosso tempo está a esgotar, mas ainda queríamos ir a um último tema, que é o tema da consolidação na Banca Nacional. Acha que há margem para haver esse tipo de movimento? E que o BPI possa, por exemplo, estar interessado no novo banco? Margem para consolidação, margem para se fazer, para até pulverizar também, ao contrário, por isso, quer para consolidar, quer para pulverizar. Hoje em dia, o sistema financeiro português é sólido e está, diria, bem capitalizado e com acionistas estáveis. O BPI, já disse várias vezes, não faz parte da sua estratégia qualquer movimento de consolidação. Não temos na nossa estratégia qualquer movimento de consolidação. E o meu foco é crescer em cota de mercado organicamente. Eu tenho só mais um tema que nos tínhamos aqui em pipeline, que é o facto do BCE estar a intensificar o controlo da liquidez dos bancos depois dos casos dos Estados Unidos e do Credit Suisse. Acha que esta situação é um risco para Portugal? Não. Até porque disse agora, os bancos europeus, por exemplo, têm mais depósitos de grandes empresas, que normalmente é onde há o maior risco quando há corridas aos depósitos. Portugal está mais defendido nesse caso? A questão para mim é preocupação. Repare, obviamente que nós temos que monitorizar os bancos europeus, esse tem que ser um ponto sempre, por uma questão de reflexo, mas não nos parece, daquilo que nós conhecemos, quer nos bancos que têm menos acesso a depósitos, ou menos peso a depósitos particulares, quer em relação à banca portuguesa, a regulação europeia é bastante, é talvez a mais exigente neste momento no mundo. E por isso não acredito que tenhamos aqui algum problema pela frente. Comparável àquilo que aconteceu nos Estados Unidos ou no Credit Suisse. Ambos caíram por questões diferentes. Um foi mais por credibilidade e reputação e o outro foi por uma situação que falou e bem, que é o Silicon Valley Bank, em que eu acho que os americanos também estão a mudar a regulação. Eu, se calhar, fazia só uma última questão. Eu sei que disse que não comenta ao Parlamento, mas eu vou tentar perguntar-lhe uma questão só política. Obviamente que é inevitável não falarmos desta tensão neste momento entre Presidente da República, Primeiro-Ministro. Este clima de instabilidade pode, de alguma forma, retrair o investimento das empresas? Ou isso é um risco? Porque disse há pouco tempo que é importante que haja paz entre as instituições. A resposta muito direta, sim. Há sim. Esse risco? Sim. Resposta sim. E sim porquê? Porque eu ando pelo país e escuto as pessoas. E eu gostava de comentar relativamente a esse tema. Nós todos temos sempre uma grande restrição. Nós todos, entenda-se que estamos no setor financeiro, os presidentes das grandes empresas, não confundirmos os nossos papéis com os papéis políticos. E eu não vou confundir, nem vou entrar por aí. Mas gostava de dizer algumas coisas sobre esse ponto. Em primeiro lugar, o BPI vive e navegará em qualquer circunstância como já navegou no passado. Por isso, as condições políticas, claro que eu prefiro maior estabilidade, como todos preferimos, penso eu, maior estabilidade política, maior entendimento e que haja maior concentração naquilo que realmente interessa.
mas o banco estará preparado, e hoje em dia está preparado, e já tivemos habituados no passado, já passámos por várias circunstâncias. No entanto, eu penso que estamos num momento muito importante para Portugal. Nós saímos de uma pandemia com um setor empresarial muitíssimo mais reforçado e as pessoas, acho eu, os portugueses já tiveram que passar por variadíssimos sobressaltos nos últimos anos. Com destaque, eu continuo a destacar a pandemia porque hoje em dia não se valoriza nada. Mas na altura, lembram-se, estávamos todos, inclusive, emocionalmente muito, muito afetados. E por isso, eu penso que nós temos que ter aqui uma estratégia, ter aqui um objetivo. Eu não me parece que seja muito produtivo estarmos a discutir em praça pública se o telefonema foi às X horas ou foi aos Y, ou se o assunto tem a ver com a pessoa A ou com a pessoa B. O que está por trás, no caso que nós estamos hoje todos a falar, é uma empresa de grande valor para Portugal, que importa ter uma estratégia, a TAP, que importa ter uma estratégia, que importa resolver. Mas, à parte disso também, nós temos um país que está, neste momento, a crescer, acima das expectativas, temos uma taxa de desemprego mais baixa do que nós também esperávamos, temos um déficit público controlado e uma dívida pública mais controlada e, por isso, alguns aspectos económicos estão bem. É uma boa base. E vamos receber 60 mil milhões de euros nos próximos tempos. E, por isso, eu tenho dito muitas vezes que se devíamos pôr mais esse plano mais no Estado ou mais nas empresas. Eu penso que o importante é executá-lo. Mas temos que executá-lo com bastante objetividade e temos que ter aqui alguma união para conseguirmos concretizar. E por isso, eu penso que aqui, tal e qual como as empresas, nós temos que nos focar no que é o mais importante. Quando eu abro a televisão e vejo 7 canais a dar futebol em horário nobre, e inclusive tenho um programa que são árbitros a julgar outros árbitros, não me parece que seja o país que vai competir com o centro da Europa. Quando eu vejo países que crescem mais do que nós, porque uma das razões principais é porque atraem o talento e mantêm o talento porque lhes pagam mais, e porque têm um pacote fiscal muitíssimo mais favorável, eu também tenho que pensar que se calhar eu tenho que fazer alguma coisa nessa área. Quando eu tenho países, como o caso da Inglaterra, em que eu tenho os tribunais arbitrários a funcionar muitíssimo mais rápido, cerca de 1 ano, versus 10 ou 12, quando há um litígio entre empresas, eu tenho que pensar que também tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, eu acho que nós temos assuntos suficientemente importantes num momento de grande viragem para Portugal, porque nós vamos ter aqui uma injeção de capital muito forte. Temos a geração mais bem preparada dos últimos anos e temos claramente feito um caminho. Somos um país que hoje em dia utiliza muito mais energias sustentáveis, temos de facto a população mais preparada, conseguimos meter o motor do turismo a funcionar. É importante não destruir isso. Tudo ou mais isto, habitação, por exemplo. Por exemplo, eu acho que é um tema que temos que resolver também, é encontrar uma forma de resolver, não com soluções de muito curto prazo, que depois não têm aderência à realidade, mas se calhar com propostas mais de médio prazo. E por isso, o que eu penso é que tem que haver aqui uma discussão de mais alto nível, mais séria. E eu aí também apelo um pouco aos meios de comunicação de mainstream, que são vossas excelências, que não irem sistematicamente atrás das redes sociais, não irem sistematicamente à espuma do dia, mas vamos começar a falar a sério e a discutir o que realmente interessa para o país. Eu penso que esse é um aspecto fundamental. Eu acho que nós nos tornamos um pouco como um país que está a discutir sempre coisas muito pequeninas e não estamos a ver o fundo das coisas. E isto leva ao quê? Leva a que nós, indiretamente, começamos a estar todos amordaçados. Porque se eu digo alguma coisa, e eu não sei o que é que eu estou a dizer aqui, qual é o impacto que vai ter, porque há uma cobardia gigante nas redes sociais, gigante, sobre este assunto, por isso eu não sei qual é que vai ser o impacto. Mas, sinceramente, como português, e eu não estou a falar como presidente do BPI, estou a falar como português, a minha frase é: não vale tudo e já chega. Já chega. E por isso, nós somos um país moderado,
não somos um país de extremos, nós somos um país moderado. Os moderados têm que ter ideias, temos que ter um projeto para o país e se calhar temos que trabalhar mais todos em conjunto. Era o que eu gostava. Temos que ter uma revisão constitucional, temos que ter um plano para o país de acordo entre as principais forças políticas. Temos que ir atrás dos anseios dos portugueses. E por isso, esta crispação, esta ideia de descobrir quem é que disse o quê, se quem é que está a mentir ou não está a mentir, etc., eu percebo que venda jornais, que alimente muita coisa. Vocês querem viver nesse país? Eu adoro Portugal. Adoro Portugal. E gostava que os meus filhos tivessem um país que nós todos pensássemos positivo. E eu penso que os dados que nós temos que ter imenso orgulho. Às vezes alguém me diz, mas você ao dizer isto está a apoiar este ou aquele. Eu não estou a apoiar ninguém. Eu estou a apoiar o Portugal. Eu ouvi uma vez um político que dizia que punha primeiro o Portugal, depois o partido e depois ele próprio. Ele já não está em funções, mas o que eu vi, sinceramente, foi primeiro ele, depois o partido, depois Portugal. E por isso, eu apelo que haja um pouco daqui de bom senso, mas entre todos, menos crispação, e acho que todos os agentes têm que contribuir para isso. E quem sou eu para estar a falar sobre os meios de comunicação social e sobre os mídias? Não, por amor de Deus, não é esse o meu papel, mas acho que temos que elevar um bocadinho a fasquia. Se calhar em horário nobre, falarmos de algumas coisas que interessam a todos os portugueses, com discussões como deve de ser, e não aceitar, e não aceitar populismos, não é? Já chega, não é? E depois utilizar armas de arremesso para quando não temos outros assuntos, não é? Não temos assunto, não há assunto de fundo. Então aparece a banca, bora lá, vamos chatear estes tipos. Sinceramente, eu acho que não vale tudo. Eu valorizo muito o caráter das pessoas. O caráter das pessoas. E acho que não vale tudo. E por isso, isto é o que eu penso enquanto português, e sobre o presidente, isto é português, tudo o que eu disse nos últimos 5 minutos. Presidente do BPI, navegamos qualquer maré, eu sou marinheiro, qualquer maré, o meu barco está robusto, os meus marinheiros estão em força, estou animado, estou num país fantástico, tenho um acionista top, os clientes têm sido sempre de uma enorme confiança, por isso não tenho medo nenhum. Relativamente como português, também não. Adoro o país, acho que temos um país fantástico, uma população fortíssima. Basta ver, reparem, olhem para os nossos imigrantes. Quando o nosso imigrante imigra, vai com o Estado atrás? Não. Não vai, para não. Vai com os dois bracinhos, com as duas pernas e com uma capacidade enorme. E nós temos essa capacidade. Nós somos esse povo. Nós temos 800 anos de história. E por isso não podemos, agora, numa oportunidade de ouro, com uma juventude que está aí para fora. Mas porquê é que eles estão aí para fora? Porquê é que eles estão aí para fora? Eu sei. Salários. Claro. E por isso todos temos que ter... Esse é um desígnio. Esse é um desígnio. É um desígnio. Não podemos, e depois não podemos chegar aos lugares e continuar a praticar as mesmas coisas. Olha, eu não tenho praticado isso e temos feito um enorme esforço para dar a volta a isso. E é isso que nós temos todos que fazer. E por isso, como português, eu tenho uma visão positiva. Continuo. Eu tenho uma visão positiva. E eu acho que a maioria dos nossos políticos, nomeadamente aqueles que nos governam, são bons e estão bem intencionados. São bons e estão bem intencionados. Agora, temos que nos entender melhor. Alguma coisa temos que fazer aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. João Pedro, obrigada por esta entrevista. Obrigada também a quem nos esteve a acompanhar. Até à próxima.